Fala pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade aos nossos estudos de escatologia. A lição de hoje a gente vai falar sobre as dispensações espirituais. O que significa isso? Cada época, da presença humana tem algumas regras espirituais próprias por parte de Deus. De certa forma que cada ser humano tem uma responsabilidade específica para ser salvo, e se fracassar nessa responsabilidade, ele recebe um juízo de Deus sobre ele. Quem trabalhou muito isso foi C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia. A Crônica de Nárnia, para quem não sabe, é uma alegoria do cristianismo. Ele foi um grande expositor dessa doutrina bíblica, e muitos teólogos fazem listas de dispensações e tipos de dispensações. A gente vai falar daquela mais literal, aquela mais comum, bastante literal, bastante restrita ao texto bíblico, As demonstrações do texto bíblico dá pra gente, e são basicamente 7 dispensações. A gente vai tratar uma de cada vez, para poder entender esse panorama, para facilitar na hora de a gente estudar propriamente o Apocalipse e outros livros que vão tratar dos assuntos que a gente vai cuidar aqui. A primeira dispensação é a dispensação da inocência. O que significa isso? Era a época da inocência. Qual era a responsabilidade? A responsabilidade que o ser humano tinha era não comer do fruto da árvore proibida. Essa era a responsabilidade. Vamos em Gênesis 1, 27 e 28. Diz o seguinte: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 2,17 também fala: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Qual foi a falha? A falha humana foi comer o fruto. Gênesis 3,6 fala: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então a primeira coisa que a gente viu responsabilidade era não comer do fruto. Em Gênesis 1, 27 e 28 e Gênesis 2, 17, vimos que essa era a responsabilidade. A falha humana foi comer o fruto, que foi o que a gente leu agora em Gênesis 3, 6. E foi aplicada uma pena sobre a humanidade. Qual pena? A maldição e morte. Vamos ao texto. Gênesis 3, 16 a 18 fala: E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, ou concepção, depende da versão. Com dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então, a maldição sobre a humanidade foi a própria morte, que não havia antes, e as maldições. A maldição sobre Eva e todas as mulheres, parir com dor e a submissão. E a maldição do homem o trabalho ser algo penoso, e toda a terra, no caso aqui, todo o universo é maldito por causa do pecado do homem, de Adão. A segunda dispensação foi a dispensação da inocência, da consciência. Como que se tratou essa dispensação? A dispensação da consciência, ela tinha uma regra, uma responsabilidade. Qual era? Obedecer a Deus e fazer sacrifícios a Ele. Gênesis 3, 21 e 22 fala: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal.
Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Gênesis 4:4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então a responsabilidade era obedecer e fazer sacrifícios a Deus. O que o ser humano fez? O ser humano se corrompeu. Como? Em Gênesis 6:12 fala: E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido, e o seu caminho sobre a terra. Qual foi a pena? A pena aplicada sobre a humanidade foi o dilúvio. O dilúvio universal, né? O dilúvio total. Gênesis 6:13-17 fala: E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis 6:13 fala: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Bom, a terceira dispensação, o terceiro momento espiritual, foi o do governo humano. Qual foi a determinação divina? A determinação divina foi povoar a terra e se espalhar pela terra. Gênesis 9:6-7. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem do seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vai frutificar e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Qual foi a desobediência? A humanidade desobedeceu e se juntou num lugar só, chamada Torre de Babel. Gênesis 1:4 fala: E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. E aí nós vemos o seguinte: o juízo sobre o povo foi a confusão das línguas. Gênesis 11:9 fala: Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face da terra. A quarta dispensação que nós temos na Bíblia é a dispensação do patriarcado. A gente vê que a ordem divina era permanecer em Canaã. Gênesis 12:1-3 fala: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:7 fala: E apareceu o Senhor a Abrão, e disse: A tua descendência daria essa terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Qual foi a desobediência no caso? A desobediência foi ir morar no Egito. Gênesis 12:10 fala: E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Gênesis 46:6 fala: E tomaram seu gado e seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele. Bom, qual foi o juízo divino sobre eles? O juízo divino foi a escravidão de 400 anos. Essa foi a penalidade, a consequência de desobedecer a Deus naquela dispensação, a dispensação do patriarcado. Gênesis 1:8-14 fala o seguinte: E levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Eia, usamos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem. E aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós, e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com as suas cargas. Porque edificaram a Faraó as cidades armazém, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. De maneira que se enfadava por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim que lhe fizeram amargar a vida com dura servidão, em barros e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o teu serviço,
em que os obrigavam com dureza. Após isso, veio a dispensação da lei. Qual foi a dispensação da lei? Foi aquela que a ordem era guardar a lei e receber o Messias. Em Êxodo 19:8 fala o seguinte: então todo o povo respondeu a uma só voz, dizendo: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Qual foi a consequência? Qual foi o erro? O erro foi o Messias ser rejeitado. Mateus 27:33 fala: o presidente, porém, disse: mas que mal ele fez? E mais eles clamavam, dizendo: seja crucificado. Qual foi o castigo? O castigo colocado por Deus sobre o povo de Israel foi a diáspora. Ela já tinha sido profetizada no Antigo Testamento. Deuteronômio 28:63-66 diz: e será que assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra da qual passais a possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra. E ali servireis a outros deuses que não conhecestes, nem tu nem teus pais, ao pau e à pedra. E nem ainda entre essas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado e desfalecimento de olhos e desmaio da alma, e a tua vida como em suspenso estará diante de ti. E estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. No Novo Testamento também é profetizado essa diáspora, né? A dispersão dos judeus pelo mundo, que começou exatamente no ano 70 depois de Cristo. Lucas 21:24 fala: e cairão o fio da espada para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Bom, aí vem qual? A sexta dispensação, a dispensação da graça. Qual é a dispensação da graça? É a dispensação que nós vivemos hoje. A dispensação, ela começa com a morte de Cristo, né, e ela vai até o dia de hoje. Em João 1:12 fala o seguinte: mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E João 13:18 fala o seguinte: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. Efésios 2:8-9 fala: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então essa dispensação hoje que nós vivemos da graça, ela começou com a morte de Cristo. Qual é a responsabilidade específica com relação a isso? Qual é o erro? A responsabilidade é receber Cristo. O erro do ser humano com relação a isso é rejeitar Cristo, preferindo o quê? Preferindo o pecado. João 5:40 fala o seguinte: e não quereis vir a mim para terdes vida, preferindo o pecado, em 2 Timóteo 3:1-7, que fala: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque nesse número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Bom, o que essas pessoas sofrerão? A consequência de não aceitar Cristo é sofrer durante a grande tribulação. Mateus 24:21 mostra o quê?
porque então haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Em Apocalipse 6,17 fala: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Vamos fazer uma explicação aqui rápida sobre uma coisa. A vinda de Cristo ela é dividida em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento dos salvos, quando Cristo vem somente até as nuvens e leva os salvos mortos e os salvos ainda vivos. Depois da 70ª semana de Daniel, né, as 70 semanas de Daniel, falta uma, a 70ª, a última semana, né, semana de ano, de 7 anos, que é justamente os 7 anos da grande tribulação, Cristo vem em glória, acompanhado dos crentes e dos anjos. Aí ele desce sobre o monte em Jerusalém, o mesmo monte em qual ele subiu ao céu, o Monte das Oliveiras, e aí ele prende o diabo por 1000 anos no abismo, né? No grego aí é Tártaros, né? É abismo, não é inferno, reinando literalmente por 1000 anos sobre a terra. Esse aí vai ser um momento de restauração da terra, e vai ser também um momento de julgamento das nações que afligiram o povo de Israel, o povo judeu. A gente depreende isso quando a gente lê 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 e Apocalipse 12, 13 a 17. Vamos aos textos. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 fala: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Apocalipse 12, 13 a 17 fala: E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, essa explicação rápida aí com relação a essas duas fases da segunda vinda de Cristo. A primeira fase nas nuvens para o arrebatamento, a segunda fase desce totalmente à terra. Bom, a 7ª dispensação, né, é a dispensação do milênio, ou seja, o reino de Cristo na terra com a restauração de Israel. Onde que a gente acha isso? Bom, a responsabilidade vai ser obedecer e adorar a Cristo. A gente acha isso em Isaías 11, 3 a 5. Fala o seguinte: e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto de seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Zacarias 14, 16 e 17 fala: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. Bom, qual vai ser o erro que vai acontecer aí durante o milênio? Ainda assim, com a presença pessoal de Cristo, presença visível de Cristo na terra, vai haver uma rebelião final do diabo, que vai ser solto no final dos 1000 anos, comandado pelo diabo em pessoa, né? Apocalipse 20, 7 a 9, né? Capítulo 20, versículos 7 a 9 fala: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra,
e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Bom, qual vai ser o castigo para as pessoas que desobedecerem a regra durante o milênio? O castigo será o julgamento do grande trono branco, julgamento feito por Cristo. Consequentemente, depois desse julgamento, a pessoa será lançada no lago de fogo e enxofre, obrigatoriamente. Todas as pessoas que forem julgadas no julgamento do grande trono branco serão condenadas ao lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu da terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Existe um comentarista que diz que esses livros são os livros da Bíblia, os 66. E abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você vê que todos serão julgados pelas suas obras e todos serão condenados, porque a obra não salva ninguém. Quem será jogado no lago de fogo? Será jogado o inferno, ou seja, as pessoas que estão no inferno, desde a primeira pessoa até a última. O próprio texto Apocalipse fala que o anticristo e o falso profeta serão jogados lá no final da grande tribulação, quando Jesus vier. Fala que os demônios e o diabo serão jogados no lago de fogo para sofrimento, né? E as pessoas julgadas no julgamento do grande trono branco, pessoas que vão se rebelar contra Jesus durante o milênio, essas pessoas também serão jogadas no lago de fogo e enxofre. Então esse é o destino, infelizmente é o destino final, a segunda morte, né? Do qual é um sofrimento eterno. Bom, resumidamente, as dispensações são isso, né? São essas 7. É uma forma de você entender que existem parâmetros divinos, regras divinas em cada momento da história, e essas regras servem justamente para mostrar como é que Deus vai tratando cada grupo, cada pessoa de uma certa forma, estabelecendo regras que aquela pessoa pode cumprir, mas muitas vezes aquelas pessoas ou aqueles grupos de pessoas não cumprem, né? E aí há uma consequência óbvia, que é uma condenação, um julgamento, uma penalidade. Bom, vamos parar por aqui, já deu 23 minutos de vídeo. Curta o vídeo, inscreva-se no canal. Se gostou, comenta aí embaixo. E qualquer coisa, estamos aí para tirar dúvida. Também no final aqui do vídeo, aqui embaixo do vídeo, eu coloco o meu Face. Se você precisar falar comigo, mandar mensagem, pode ficar à vontade, só falar. Certo? Valeu!